Saudações e que as bênçãos de Deus estejam convosco, amados irmãos e irmãs. Hoje, o Espírito Santo conduziu a esta mensagem porque Deus deseja revelar sinais inequívocos da sua presença na sua vida. Todos ansiamos por uma ligação mais profunda com o nosso Pai Celestial, desejando sentir o conforto, a orientação e o poder transformador que advém de sermos cheios do seu Espírito. No entanto, por vezes questionamos-nos: como posso realmente saber que o Espírito Santo reside dentro de mim? Nesta apresentação, exploraremos 10 indicações claras de que o Espírito Santo está a trabalhar ativamente na sua vida. À medida que nos aprofundamos nestes marcadores divinos, que a sua fé seja fortalecida, com a certeza de que as promessas de Deus são firmes e que Ele o conduz fielmente numa caminhada de crescimento e renovação espiritual. Por favor, ajude-nos a partilhar esta mensagem esclarecedora com outras pessoas, gostando, comentando e subscrevendo o nosso canal. O seu apoio permite-nos continuar a espalhar a verdade do amor de Deus e do seu desejo de manifestar a sua presença na vida dos seus filhos amados. Que Deus o abençoe abundantemente e o encha com a certeza inabalável da presença habitante do seu Espírito Santo. Primeiro sinal, queridos amigos, um dos sinais mais aparentes de que o Espírito Santo habita dentro de vós é uma fome e uma sede insaciável pela palavra de Deus. A Bíblia deixa de ser apenas uma coleção árida de textos antigos, em vez disso, torna-se viva e vibrante aos seus olhos. Antecipa ansiosamente os seus momentos diários de leitura das Escrituras, antecipando os tesouros e as revelações que aguardam para serem descobertos nas suas páginas. À medida que se envolve com a palavra, apercebe-se que as suas mensagens saltam da página, falando diretamente ao fundo do seu coração. Versículos que pode ter lido inúmeras vezes antes assumem, de repente, um novo significado e relevância. O Espírito Santo ilumina as Escrituras, concedendo-lhe uma compreensão e uma visão mais profundas. Começa a discernir como a palavra de Deus se aplica a todas as facetas da sua vida, os seus relacionamentos, trabalho, lutas e alegrias. Esta fome da Bíblia transcende a mera curiosidade intelectual, torna-se um profundo anseio espiritual, uma necessidade de nutrição e sustento espirituais. Assim como o seu corpo necessita de alimento e água todos os dias, reconhece que o seu espírito prospera com o sustento que se encontra na palavra de Deus. Pode acordar de manhã cedo, antes das distrações do dia, para mergulhar nas Escrituras. Em alternativa, pode manter uma aplicação da Bíblia facilmente acessível no seu telefone, ansioso por interagir com ela em qualquer momento livre do dia. Através da leitura e da meditação consistentes na palavra de Deus, as suas verdades começam a permear os seus pensamentos e a moldar a sua perspectiva. As Escrituras vêm à mente espontaneamente à medida que navega na sua vida diária, oferecendo encorajamento, correção ou orientação. Está naturalmente inclinado a memorizar versículos-chave, armazenando-os no seu coração para obter força e conselhos contínuos. Quando enfrenta decisões ou desafios, o seu instinto é procurar sabedoria e orientação nas Escrituras. Nas conversas com irmãos crentes, a palavra de Deus torna-se um tema frequente de discussão. Deleita-se em partilhar os insights e as revelações que Deus lhe concedeu através da sua palavra, ao mesmo tempo que recebe e aprende ansiosamente com as perspectivas de outras pessoas. A sua Bíblia pode ficar desgastada e marcada à medida que se envolve diariamente num diálogo profundo com Deus através das páginas vivas e ativas das Escrituras. Esta profunda fome pela palavra de Deus não pode ser fabricada nem fingida, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo dentro de si, aproximando de Deus e alinhando os seus desejos com os dele. À medida que se entrega a este trabalho e prioriza o estudo da Bíblia, o seu amor por Deus irá aprofundar-se e a sua admiração pela sua grandeza só aumentará. O Espírito Santo usará as Escrituras para o moldar, convencer, encorajar e impulsionar na sua jornada de fé, à medida que procura conhecer e seguir Jesus mais intimamente a cada dia. Sinal 2. Meus irmãos e irmãs, quando o Espírito Santo reside dentro de vós, um dos sinais mais profundos é uma profunda convicção em relação ao pecado. Este não é apenas um sentimento passageiro de culpa ou vergonha quando se comete um erro, é uma consciência penetrante de que as suas ações feriram o coração de Deus. O Espírito Santo, nosso ajudador e guia, ilumina a verdade da palavra de Deus e revela a gravidade do pecado. Quando tropeçamos, seja em pensamento, palavra ou ação, o Espírito convence-nos de forma gentil, mas firme. Sentimos o peso na nossa consciência, uma tristeza que vai para além do mero arrependimento pelas consequências, é uma tristeza segundo Deus que nos leva ao arrependimento. Nestes momentos de convicção, sentimos profundamente a nossa necessidade da graça e do perdão de Deus. Somos impelidos a confessar o nosso pecado, a trazê-lo à luz e a reconhecê-lo diante de Deus. Isto não é fácil, o nosso orgulho e autojustificação resistem muitas vezes. Mas o Espírito Santo capacita-nos a humilhar-nos, a admitir as nossas falhas e a procurar a misericórdia de Deus. O verdadeiro arrependimento, operado pelo Espírito Santo, é mais do que um mero pedido de desculpas, é afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Em arrependimento, declaramos a nossa intenção de abandonar os nossos velhos hábitos e procurar a santidade. O Espírito Santo incute-nos uma fome e uma sede de justiça, um desejo de agradar a Deus em todos os aspectos da nossa vida.
Este processo de convicção, confissão e arrependimento é contínuo. À medida que amadurecemos na nossa fé, o Espírito Santo continua a revelar áreas das nossas vidas que precisam de entrega a Deus. Por vezes, pode ser doloroso confrontar a profundidade da nossa pecaminosidade, mas também é profundamente libertador à medida que experimentamos a remoção do fardo do pecado e a alegria da comunhão restaurada com Deus. Se experimenta regularmente esta profunda convicção sobre o pecado, é um sinal claro de que o Espírito Santo está a trabalhar ativamente na sua vida. Abrace este processo, sabendo que Deus o está a moldar à semelhança do seu Filho. Renda-se à orientação do Espírito, confesse os seus pecados e ande na liberdade e na santidade que Cristo garantiu para si. Ao fazê-lo, o seu amor por Deus aprofundar-se-á e o seu desejo de o honrar em todas as coisas florescerá. Sinal 3. Meus queridos amigos, um dos indicadores mais profundos de que o Espírito Santo está a trabalhar na vossa vida é quando se encontram a transbordar de amor pelos outros, mesmo por aqueles que podem ser difíceis de amar. Tal como Gálatas 5:22 nos ensina, o fruto do Espírito é o amor, um amor que ultrapassa as nossas capacidades humanas e nos capacita a estender graça, compaixão e perdão a todos, independentemente das suas ações ou atitudes em relação a nós. Quando o Espírito Santo enche o seu coração, começa-se a ver os outros através dos olhos compassivos de Cristo, reconhecendo que cada pessoa, por mais imperfeita ou quebrada, transporta a imagem de Deus e é profundamente querida por Ele. Esta compreensão amolece o seu coração e confere-lhe uma capacidade sobrenatural de amar aqueles que a sociedade pode considerar desagradáveis. Tomemos, por exemplo, o colega de trabalho abrasivo que o prejudica constantemente ou que lhe assume o crédito pelas suas realizações. Pela sua própria força, seria natural albergar ressentimento e amargura. No entanto, sob a influência do Espírito Santo, responde com paciência, bondade e preocupação genuína pelo seu bem-estar. Reza por eles, procurando compreender a dor ou a insegurança que podem motivar o seu comportamento, e procura ativamente oportunidades para demonstrar o amor de Cristo. Da mesma forma, considera o vizinho intrusivo que se envolve perpetuamente em mexericos e dramas. Em vez de os evitar ou de ser levado à negatividade, o Espírito Santo pede-lhe que se aproxime deles com um ouvido atento e uma atitude gentil. Convida-os para tomar um café, com o objetivo de construir um relacionamento e demonstrar o amor de Cristo através de ações práticas. Talvez o maior desafio do amor do Espírito seja evidente quando temos a tarefa de perdoar aqueles que nos magoaram profundamente, como um parente que traiu a nossa confiança ou causou uma dor significativa. Embora a nossa inclinação humana possa ser a de nos agarrarmos à raiva e ao ressentimento, o Espírito Santo sussurra: perdoai, tal como Cristo vos perdoou. Através da sua força, encontramos coragem para libertar a nossa mágoa e conceder perdão, não porque o ofensor o mereça, mas porque nós próprios recebemos misericórdia e graça imensuráveis de Deus. Esta capacidade de amar os outros de forma sobrenatural é um indicador definitivo de que o Espírito Santo está ativo na sua vida. Transcende o mero sentimento ou emoção, é um amor sacrificial e incondicional que procura o bem-estar dos outros, mesmo com custos pessoais. Este amor reflete o coração de Deus, que deu o seu Filho por amor ao mundo. Ao ceder à orientação do Espírito e permitir que o seu amor o preencha, passará por uma profunda transformação interior. As suas palavras, ações e atitudes refletirão cada vez mais o caráter de Cristo, atraindo outros a perceber e a experimentar o seu amor através de si. Por isso, se encontra a transbordar de amor por aqueles que desafiam amar, alegre-se. É um sinal claro de que o Espírito Santo está a trabalhar ativamente dentro de si, moldando-o à semelhança de Cristo e usando-o como um farol do seu amor num mundo destruído. Sinal 4. Quando o Espírito Santo habita dentro de si, uma das transformações mais notáveis que pode experimentar é uma nova ousadia em partilhar a sua fé. Esta coragem não é da sua autoria, mas é uma capacitação divina que decorre da presença do Espírito. Nas Escrituras, testemunhamos um exemplo profundo desta transformação na vida dos discípulos. Antes do Pentecostes e do derramamento do Espírito Santo, estes homens demonstravam frequentemente timidez, medo e incerteza. Lutaram para compreender a plena magnitude da missão e mensagem de Jesus, por vezes até negando-o em momentos de provação. Contudo, depois de receber o Espírito Santo, ocorreu uma mudança dramática. Os discípulos, antes hesitantes, tornaram-se proclamadores ousados e destemidos do Evangelho. Estiveram diante de multidões hostis, suportaram perseguições e prisões e falaram corajosamente a verdade com uma convicção inabalável. Esta metamorfose não foi o resultado da sua própria força ou eloquência, mas foi diretamente atribuída à presença fortalecedora do Espírito. Como crente cheio do Espírito Santo, pode de facto experimentar uma profunda ousadia semelhante à testemunhada nos discípulos depois do Pentecostes. O Espírito inspira-lhe uma santa confiança para partilhar a sua fé sem medo ou hesitação. Descobre uma nova vontade de iniciar conversas espirituais, procurando ativamente oportunidades para proclamar as boas novas de Cristo. Onde antes hesitava em defender as suas crenças ou responder a perguntas desafiantes, o Espírito Santo equipa-o com sabedoria, discernimento e capacidade de articular a sua fé de forma clara e persuasiva. Guiado pelos seus sussurros e fortalecido pela sua presença,
fala com uma autoridade gentil. Além disso, o Espírito Santo inspira-o a sair da sua zona de conforto e a fazer convites a outras pessoas. Seja convidando um amigo para ir à igreja, partilhando o seu testemunho pessoal ou orando a alguém necessitado, age com uma ousadia que antes parecia impensável. Esta ousadia não está enraizada na sua autoconfiança ou no seu carisma natural, mas é um resultado direto do trabalho transformador do Espírito dentro de si. É uma coragem sobrenatural que flui de uma profunda certeza do amor de Deus, da verdade da sua palavra e da urgência da mensagem do Evangelho. À medida que continuar a ceder à liderança do Espírito Santo e a permitir que ele o encha continuamente, essa ousadia florescerá e expandir-se, desejará cada vez mais partilhar a esperança, a alegria e a salvação encontradas em Cristo, sabendo que é o Espírito do seu Pai que fala através de si. Num mundo que muitas vezes se opõe ou rejeita a mensagem do Evangelho, esta ousadia capacitada pelo Espírito torna-se um dom crucial. Permite-lhe permanecer firme na sua fé, proclamar a verdade com amor e brilhar como um farol de luz nas trevas, atraindo outros a experimentar o poder transformador de vidas de Cristo. Portanto, se está a experimentar esta nova ousadia em partilhar a sua fé, anime-se e alegre-se. É um sinal claro de que o Espírito Santo está a trabalhar ativamente dentro de si, equipando-o para ser uma testemunha fiel de Cristo num mundo que precisa desesperadamente da sua graça redentora. Sinal 5, meus queridos amigos, um dos sinais mais profundos e transformadores da presença do Espírito Santo dentro de vós é a experiência de uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Tal como Jesus prometeu aos seus discípulos em João 14:27, esta paz não é apenas a ausência de conflito ou uma calma passageira, mas uma serenidade profunda e duradoura que permanece inabalável mesmo face aos desafios mais assustadores da vida. Considere o momento em que recebe um diagnóstico médico devastador, um prognóstico que pode potencialmente alterar o curso da sua vida. Nestes momentos, o medo, a ansiedade e a incerteza podem naturalmente tentar dominar o seu coração. No entanto, quando o Espírito Santo reside dentro de si, uma paz inexplicável desce sobre a sua alma. Apesar da gravidade e imprevisibilidade da situação, vê-se envolvido por uma calma sobrenatural, uma paz que desafia a compreensão e a lógica humanas. Da mesma forma, quando confrontados com uma súbita perda de emprego, uma situação que muitas vezes provoca pânico e preocupação com provisões futuras, a presença do Espírito Santo traz uma segurança inabalável. Embora as preocupações práticas sobre o sustento possam persistir, está cheio de uma profunda confiança na provisão e orientação de Deus. A paz do Espírito recorda que a segurança máxima não reside no emprego, mas no cuidado amoroso do seu Pai Celestial. Talvez uma das experiências mais dolorosas da vida seja a traição por parte de um ente querido de confiança, um indivíduo em quem depositou uma profunda confiança e afeto. A mágoa, a raiva e a sensação de abandono resultantes podem ser avassaladoras, ameaçando mergulhar na amargura e no desespero. No entanto, mesmo no meio de tanta dor, a paz do Espírito Santo transcende a dor. Capacita-o a perdoar, a libertar a ofensa e a encontrar a cura no amor ilimitado de Cristo. À medida que passa por estas provações e tribulações, as pessoas que o rodeiam podem ficar maravilhadas com a sua paz inabalável. Testemunham a serenidade que irradia do seu semblante, a segurança calma nas suas palavras e a fé inabalável que encora as suas ações. Num mundo repleto de medo, ansiedade e turbulência, a sua paz torna-se um testemunho poderoso da presença e do trabalho transformador do Espírito Santo dentro de si. Esta paz não é o resultado da sua própria força ou força de vontade, mas é um dom sobrenatural concedido pelo Espírito de Deus. Flui do próprio coração de Cristo, o Príncipe da Paz, que prometeu dar aos seus seguidores uma paz que ultrapassa o que o mundo pode oferecer. Quando se rende à orientação do Espírito Santo e permanece enraizado em Cristo, torna-se um canal para essa paz divina, permitindo que ela permeie todos os aspectos da sua vida. No meio das tempestades da vida, a paz do Espírito Santo torna-se uma âncora para a sua alma, mantendo-o firme e fundamentado na verdade do amor e da fidelidade inabaláveis de Deus. Garante que, independentemente dos desafios que enfrente, nunca estará sozinho. O Consolador está consigo, trazendo consolo, força e esperança. Portanto, se estiver a experimentar uma calma inexplicável no meio da adversidade, uma paz que transcende as suas circunstâncias, alegre-se. É uma indicação clara de que o Espírito Santo está a trabalhar ativamente dentro de si, cumprindo a promessa de Jesus e capacitando-o para enfrentar as provações da vida com uma fé e serenidade inabaláveis. Abrace este dom precioso, deixe-o preencher o seu coração e deixe-o testemunhar ao mundo a presença viva de Deus dentro de si. Sinal 6. Quando o Espírito Santo habita dentro de si, desperta um desejo insaciável de adorar a Deus com todo o seu coração, alma e mente. É continuamente atraído a expressar o seu amor, gratidão e reverência pelo Criador de várias formas. Um poderoso indicador da presença do Espírito Santo é o transbordar espontâneo de adoração na sua vida diária. Ao seguir a sua rotina, pode de repente começar a cantar canções de louvor sinceras enquanto conduz, faz tarefas domésticas ou simplesmente anda pela rua. Estes momentos improvisados de adoração surgem de um poço profundo de alegria e adoração que o Espírito Santo plantou dentro de si.
O seu espírito está tão sintonizado com a bondade e a majestade de Deus que o louvor brota naturalmente dos seus lábios. Além disso, quando o Espírito Santo está ativo na sua vida, desenvolve uma fome por longos períodos de adoração. Anseia por aqueles momentos íntimos onde pode abrir o seu coração diante de Deus sem distrações. Seja através de devoções pessoais, reuniões de oração ou reuniões de adoração, deseja permanecer na presença de Deus, absorvendo o seu amor e entregando-se completamente a Ele. Estes momentos de adoração tornam-se vitais para o seu bem-estar espiritual, pois refrescam a sua alma e aprofundam a sua comunhão com o Divino. Nos ambientes de culto corporativo, a influência do Espírito Santo torna-se ainda mais palpável. Ao unir-se a outros cristãos para exaltar o nome de Jesus, poderá sentir-se profundamente comovido pela presença tangível de Deus. As lágrimas podem fluir livremente enquanto fica impressionado com a beleza, a santidade e a graça do Todo-Poderoso. O Espírito Santo sensibiliza o seu coração para a profunda realidade da presença de Deus, permitindo-lhe envolver-se na adoração a um nível que transcende a mera emoção ou rotina. Este apetite insaciável pela adoração serve como uma indicação profunda de que o Espírito Santo está a trabalhar ativamente dentro de si. É um testemunho do poder transformador do amor de Deus e da presença constante do seu Espírito na sua vida. Ao ceder a este impulso divino e ao priorizar a adoração como um aspecto central da sua existência diária, irá inevitavelmente aproximar-se de Deus. Esta proximidade promove uma intimidade mais profunda com Ele e revela o verdadeiro propósito para o qual foi criado, glorificar e deleitar-se nele para sempre. Sinal 7. Meus irmãos e irmãs, quando o Espírito Santo habita dentro de vós, desenrola-se uma transformação notável. Um dos sinais mais notáveis da sua habitação é o desenvolvimento de uma sensibilidade aguçada à sua liderança. Como Jesus assegurou aos seus discípulos em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para toda a verdade. Esta orientação torna-se cada vez mais discernível à medida que caminha próximo de Deus. Inicialmente, os sussurros do Espírito Santo podem parecer fracos ou indistintos. No entanto, ao cultivar a sua relação com Ele, através da oração, da adoração e da imersão na sua palavra, a sua voz torna-se mais clara. Começa a discernir as formas subtis como Ele comunica, um empurrãozinho gentil para se ligar a um estranho, um impulso inesperado para fazer uma pausa e orar por uma necessidade específica ou um sentido de direção definido quando confrontado com decisões. Esta elevada sensibilidade à orientação do Espírito Santo não é uma experiência mística ou intangível, mas uma realidade tangível na vida de um crente. É como se os seus sentidos espirituais despertassem, sintonizados com a frequência do próprio céu. Começa a perceber os sussurros gentis de Deus a guiá-lo pelas complexidades da vida. A sua orientação pode manifestar-se de diversas formas, por vezes como uma voz calma que o leva a tomar ações específicas ou a oferecer palavras de encorajamento a alguém necessitado. Outras vezes, a sua liderança pode ser uma forte impressão ou um sentimento de cautela, desviando-o de determinados caminhos ou decisões. Ao aprender a confiar e a seguir estes sussurros, descobrirá que o Espírito Santo não é apenas um guia, mas um companheiro constante. Ele acompanha-o em todos os momentos, conduzindo-o a uma compreensão mais profunda das verdades de Deus e capacitando-o para viver de uma forma que o honre. Quanto mais se entrega à orientação do Espírito, mais encontra a paz e a alegria que surgem ao caminhar em alinhamento com a vontade de Deus. Dá por si a tomar decisões que podem desafiar a sabedoria mundana, mas estão ancoradas na orientação divina. À medida que o Espírito Santo trabalha através de si, torna-se um canal do amor e da luz de Deus, tocando a vida das pessoas que o rodeiam. Desenvolver uma sensibilidade aguçada para a liderança do Espírito Santo é uma viagem para a vida que exige humildade, obediência e prontidão para dar um passo de fé. Ao cultivar esta sensibilidade, abraçará o profundo privilégio de ser guiado pelo Espírito do Deus vivo. A sua vida será marcada pelo propósito, pela força espiritual e por uma profunda comunhão com o seu Pai Celestial, permitindo-lhe viver a sua vontade com confiança e convicção. Meus queridos amigos, quando o Espírito Santo está verdadeiramente a trabalhar na vossa vida, um dos sinais mais profundos é um fardo esmagador para aqueles que estão perdidos e não conhecem Cristo como seu Salvador. Este fardo transcende meras preocupações passageiras ou pensamentos ocasionais, torna-se uma dor constante e dolorosa que afeta profundamente a sua alma. Vê-se consumido por pensamentos sobre o destino eterno dos seus entes queridos não salvos, familiares, amigos, colegas de trabalho e até mesmo estranhos que encontra na sua vida diária. A compreensão de que estão separados de Deus e a caminhar para a condenação eterna envolve-o com uma urgência que não pode ser abalada. Compreende que sem Cristo, eles passarão a eternidade num estado de profunda perda, separados para sempre do amor, da alegria e da paz que só a sua presença pode proporcionar. Este fardo, colocado sobre si pelo Espírito Santo, leva-o a ajoelhar-se em oração fervorosa pela sua salvação. Com desespero e paixão, clama a Deus, implorando-lhe que abra os seus olhos para a verdade do Evangelho e os atraia para o seu abraço amoroso. Ora pelas oportunidades divinas para partilhar a sua fé, pelas palavras certas para falar e para que os seus corações sejam abrandados e receptivos à mensagem do amor e sacrifício redentor de Cristo.
Este fardo obriga-o a interromper voluntariamente a sua própria vida e a agendar para alcançar os não salvos de qualquer forma possível. Quer isso signifique convidá-los para a igreja, envolver-se em conversas espirituais profundas, partilhar o seu testemunho pessoal ou responder pacientemente às suas perguntas sobre Deus, esforça-se voluntariamente por encaminhá-los para Cristo. Nenhum sacrifício de tempo, energia ou conforto pessoal parece demasiado grande, porque reconhece o significado eterno, as almas daqueles com quem se preocupa profundamente estão em jogo. Mesmo perante a rejeição, o ridículo ou a aparente inutilidade, o fardo no seu espírito permanece firme. Recusa-se a perder a esperança ou a deixar de orar por eles, firme na crença de que Deus está a trabalhar ativamente nos bastidores, mesmo quando não consegue ver resultados imediatos. O amor de Cristo obriga-o a persistir em estender a mão, interceder fervorosamente e manter uma fé inabalável no seu potencial para a salvação. Este fardo profundo e implacável pelos perdidos não pode ser fabricado pelo esforço humano, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo dentro de si. Quando o Espírito passa a residir no seu coração, ele alinha os seus desejos e prioridades com o coração de Deus para aqueles que estão longe dele. Ele acende dentro de si uma paixão fervorosa e zelo para testemunhar as pessoas a encontrarem a esperança, o perdão e a vida eterna que só Cristo pode oferecer. Portanto, se estiver a carregar este pesado fardo pelos perdidos, anime-se e anime-se. É um sinal claro de que o Espírito Santo está ativamente vivo dentro de si. Renda-se à sua liderança, confie no seu poder e permita que ele trabalhe através de si como um veículo para impactar vidas por toda a eternidade. Lembre-se, é o desejo fervoroso de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ao fazer parceria com o Espírito no alinhamento do seu coração com a vontade do Pai, descobrirá a profunda alegria e o propósito de trabalhar no seu campo de colheita, onde cada alma ganha para Cristo é motivo de celebração eterna. Meus amados irmãos e irmãs, quando o Espírito Santo habita dentro de vós, uma das transformações mais profundas que experimentarão é uma capacitação sobrenatural para resistir à tentação. No passado, pode ter-se sentido vulnerável e impotente perante o fascínio do pecado. No entanto, com a presença interior do Espírito, descobre uma nova resiliência para se afastar dessas tentações. As Escrituras ensinam-nos que o Espírito Santo é o nosso ajudador, e uma das suas funções é capacitar-nos para resistir ao pecado. Quando a tentação nos acena, o Espírito dentro de nós eleva-se, concedendo-nos coragem e sabedoria para fazer escolhas corretas. É o mesmo que ter um aliado divino a lutar ao nosso lado, reforçando a nossa determinação e ajudando-nos a mantermos-nos firmes no meio da adversidade. Esta capacidade sobrenatural de resistir à tentação encontra uma ilustração comovente na história de José, no Antigo Testamento. Enquanto servia na casa de Potifar, José enfrentou avanços persistentes da mulher de Potifar, que procurava seduzi-lo. Apesar dos seus esforços incansáveis, José manteve-se firme no seu compromisso com a retidão. A Bíblia conta que ele fugiu, deixando para trás a sua roupa. A ação decisiva de José ao fugir da tentação demonstra vividamente a obra do Espírito Santo na sua vida, concedendo-lhe força para resistir e sabedoria para se livrar do perigo. Da mesma forma, quando o Espírito Santo habitar dentro de si, também descobrirá a capacidade de resistir à tentação através da sua presença fortalecedora. Quer seja a tentação de enganar, trapacear, entregar-se à luxúria ou envolver-se em qualquer outro comportamento pecaminoso, o Espírito Santo equipa-o para se afastar. Sentirá uma convicção interior, um estímulo gentil que o fará lembrar a sua identidade em Cristo e o seu chamamento para viver uma vida santa. Ao ceder à orientação do Espírito, experimentará uma nova liberdade e uma vitória que supera tudo o que já foi conhecido. É claro que isto não significa que a tentação deixará de existir. Enquanto residirmos neste mundo decaído, encontraremos diversas formas de tentação. No entanto, com o poder do Espírito Santo, já não estamos escravizados ao pecado. Possuímos a capacidade de escolher a justiça, de afirmar a vontade de Deus e de rejeitar as tentações do adversário. Através do exercício consistente desta capacitação divina, o nosso caráter sofre transformação e progressivamente nos conformamos à semelhança de Cristo. Portanto, se estiver a resistir à tentação de formas antes inimagináveis, se sentir uma nova força para se afastar do pecado, alegre-se. Estas experiências são indicações claras da presença ativa e da obra do Espírito Santo na sua vida. Abrace o seu poder, confie na sua orientação e testemunhe enquanto ele o conduz a uma vida marcada por uma maior santidade e liberdade. Com o Espírito Santo como companheiro, possui tudo o que é necessário para vencer a tentação e viver uma vida que honra a Deus. Meus queridos amigos, um dos sinais mais evidentes da presença ativa do Espírito Santo na vossa vida é a crescente manifestação do fruto espiritual. Como o apóstolo Paulo lindamente articulou em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando receber genuinamente o Espírito Santo, testemunhará estas qualidades a florescer e a amadurecer gradualmente dentro de si. Representa um processo contínuo de transformação pelo qual o Espírito molda o seu caráter para se assemelhar mais ao de Cristo. O seu coração transbordará de amor não só pelas pessoas que lhe são próximas, mas também por aqueles a quem tem dificuldade em amar.
Experimentará uma alegria profunda e duradoura que persiste mesmo no meio das provações e tristezas mais assustadoras da vida. Uma paz que desafia a compreensão humana irá ancorar a sua alma, acompanhada por uma confiança inabalável na bondade e na soberania de Deus. A paciência tornar-se cada vez mais evidente nas suas interações, à medida que o Espírito Santo o capacita para suportar graciosamente os outros e para suportar desafios e atrasos com um espírito sereno. A bondade e a amabilidade definirão as suas interações com os outros à medida que procura sinceramente abençoar, servir e atender às necessidades das pessoas que o rodeiam. O Espírito Santo cultivará a fidelidade dentro de si, uma fiabilidade inabalável e um compromisso para cumprir as suas promessas e responsabilidades. A bondade caracterizará as suas interações à medida que aborda os outros com humildade, consideração e ternura, mesmo em circunstâncias desafiantes. O autocontrole florescerá à medida que receber a graça para dominar os seus impulsos e levar uma vida disciplinada. O que torna esta fecundidade tão bela é que não pode ser fabricada apenas através do esforço humano. Pelo contrário, flui naturalmente da presença do Espírito Santo na sua vida. Ao permanecer em Cristo, rendendo-se à orientação do Espírito e cooperando com a sua obra transformadora, testemunhará estes frutos a aparecerem e a amadurecerem gradualmente. Este processo desenrola-se ao longo da vida, por vezes progredindo lentamente, mas ao refletir ao longo de meses e anos, verá provas claras da influência modeladora do Espírito. Pecados e vícios que antes dominavam perderão progressivamente o controlo. Virtudes cristãs que antes pareciam inatingíveis definirão cada vez mais o seu caráter. Esta é uma das profundas maravilhas e privilégios da caminhada cristã, ter o Espírito de Deus a trabalhar dentro de nós, produzindo paciente e poderosamente o seu belo fruto para a sua glória e nosso benefício. À medida que permanecemos enraizados em Cristo e andamos em sintonia com o Espírito, podemos confiar que este trabalho transformador continuará até ao dia em que estivermos perfeitos diante de Deus, totalmente conformados à imagem do seu Filho. Pai Celestial, chegamos diante de Ti com corações humildes e transbordando de gratidão pelo dom precioso que nos concedeste, o Espírito Santo. Louvamo-vos pelo vosso amor ilimitado, misericórdia e pelo conforto, orientação e força que o Espírito Santo proporciona nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua promessa de que nunca nos deixarás nem nos abandonarás. Através da presença habitante do Espírito Santo, temos a certeza da Sua presença constante, independentemente dos desafios ou provações que enfrentemos. A sua palavra declara que o Espírito Santo é o nosso ajudador, consolador e guia. Estamos profundamente gratos pela sua presença divina nas nossas vidas. Oramos fervorosamente para que o Espírito Santo continue a sua obra transformadora dentro de nós, moldando-nos à semelhança de Cristo. Que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, bondade e autocontrole, abunde nas nossas vidas à medida que nos rendemos à sua liderança. Concedei-nos a graça de caminhar em sintonia com o Espírito, atentos aos seus sussurros e obedientes aos seus mandamentos. Obrigado pela força fortalecedora que o Espírito Santo nos dá para vencer o pecado e resistir à tentação. Quando nos sentirmos fracos, lembre-nos que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos reside dentro de nós, capacitando-nos para vivermos vidas vitoriosas. Quando tropeçamos, que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado e nos leve ao arrependimento, devolvendo-nos a comunhão contigo. Pai, procuramos sinceramente a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo enquanto navegamos pelas complexidades da vida. Que Ele ilumine a Tua palavra, revelando as suas verdades e guiando-nos na sua aplicação na nossa vida cotidiana. Quando nos depararmos com decisões difíceis, que o Espírito Santo nos conduza em direção à justiça, dirigindo-nos sempre de acordo com a Tua perfeita vontade. Oramos também para que o Espírito Santo nos encoraje a sermos testemunhas corajosas de Cristo. Concedei-nos a ousadia de partilhar o Evangelho com aqueles que nos rodeiam, e que o Espírito Santo trabalhe através das nossas palavras e ações para atrair outros à salvação. Use-nos como vasos da sua graça e amor, trazendo esperança e cura a um mundo quebrado. Por último, agradecemos-te a esperança e a segurança que o Espírito Santo traz. Reconhecemos que este mundo não é a nossa morada permanente e que um dia habitaremos contigo na glória eterna. Até esse dia, que o Espírito Santo continue a santificar-nos, conformando-nos à imagem de Cristo e preparando-nos para a eternidade. Oramos todas estas coisas no precioso nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Tenha coragem, querido amigo. Se está a testemunhar estes sinais do Espírito Santo a trabalhar ativamente na sua vida, isso significa que Deus o está a aproximar de si mesmo. Ele capacita-o para viver uma vida que honra o seu nome e promova o seu reino na terra. O seu crescimento na fé e nos dons espirituais não é o resultado dos seus próprios esforços ou capacidades, é um resultado direto da graça de Deus, da sua presença constante e do seu poder transformador. É Deus que o fortalece para perseverar e lhe concede sabedoria para compreender as suas verdades. Cada desafio e provação que encontrou preparou-o para este preciso momento. Cada vez que procurou a vontade de Deus, obedeceu aos seus mandamentos ou confiou nas suas promessas, posicionou-se para receber uma medida maior do seu espírito. Agora, esse transbordamento está a tornar-se evidente na sua vida.
Não é definido por fracassos passados ou lutas atuais. A sua identidade permanece segura como um filho querido de Deus, cheio do seu espírito e chamado de acordo com o seu propósito. Por isso, não deixe que as dúvidas ou acusações do inimigo o desanimem. Você foi separado e ungido para um momento como este. Recuse-se a contentar-se com uma vida de complacência espiritual ou mediocridade. Não se limite a uma fé que permanece estagnada ou ineficaz. Deus tem mais reservado para si do que possa imaginar, e o seu espírito está pronto para o guiar na plenitude dos seus planos. A sua descoberta é iminente e superará até os seus sonhos mais loucos. Você foi escolhido para levar a presença do Espírito Santo nesta geração. Está destinado a brilhar intensamente na escuridão e a transformar a esperança em desespero. Abrace este elevado chamamento, confie na presença fortalecedora de Deus e testemunhe como Ele o é para impactar vidas e transformar o mundo. A sua caminhada com o Espírito Santo está apenas a começar e será um testemunho da fidelidade inabalável e do poder ilimitado de Deus. Prepare-se para entrar na vida abundante que Ele preparou meticulosamente para si. Chegou a hora de nos levantarmos e caminharmos confiantes na plenitude do seu Espírito. Amém.